Que todo mundo ama o sol, a gente sabe. Mas será que você reconhece o sol que existe aí dentro? Então, gente, hoje o assunto vai ser poder interno e eu quis trazer esse assunto porque na minha vida eu passei por algumas coisas que, fizeram eu pensar que eu não tinha muito valor, sabe? Eu lembro que a experiência mais marcante pra mim foi quando eu sofri bullying quando eu era menor. E naquele momento que eu tava sofrendo bullying e, enfim, fui uma criança gorda e tal, toda aquela coisa da família também, tipo, fazer piadinhas e... Enfim, aquela posição desconfortável mesmo da criança gorda, né? E naquele momento, o que eu percebo hoje em dia, um pouco maior, que eu interpretei daquela situação foi que se eu não era amado e aceito pelo meu corpo físico, que é uma coisa que eu não escolhi, uma coisa que eu só nasci, quem dirá as pessoas vão me amar e vão aceitar o que eu sinto, as coisas que eu penso, a forma que eu penso, a forma que eu desenvolvo os assuntos. Então, por muito tempo aquilo ficou ecoando assim na minha vida e na minha realidade. E eu perdi o meu poder. Eu perdi a minha vontade de comunicar. Eu perdi a vontade de mostrar para o mundo quem eu sou. Eu perdi a vontade de fazer o que eu gostava de fazer. E por isso que eu vim trazer esse vídeo hoje, porque eu acho que a gente precisa se lembrar, todos nós, que a gente tem um poder muito infinito. E esse poder ele é acessado no momento que a gente se aceita. No momento que a gente entende isso, né? E eu não tô falando daquele jeito piegas de se aceite, se ame e todas essas coisas. Eu tô falando mais num sentido mais profundo até mesmo. No sentido que a gente tem um poder muito infinito para criar o que a gente veio para fazer. Tipo assim, a gente veio para fazer alguma coisa aqui, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito, seja lá como você queira chamar, né? E só que a gente se perde no caminho porque a gente se depara com situações, com pessoas que fazem a gente pensar, cara, talvez eu não seja tão legal, talvez meu corpo não seja legal, talvez a forma como eu falo não seja legal. E daí a gente tipo, fica entrando nessas paranoias, né? E nessas crises assim de autoestima e, enfim, tudo isso que cada pessoa passa de uma forma, eu tenho certeza disso. Porque eu acho que se alguém não passa por isso, primeiro eu fico feliz pela pessoa, por ela não passar por esse tipo de coisa. E segundamente, eu acho que é impossível a pessoa não passar por situações que vão fazer ela duvidar do poder dela, porque, enfim, a lição é justamente essa, a gente retomar o poder. Então, essa primeira experiência que eu tive com o bullying foi a que mais me marcou. E foi um momento onde eu ah, questionei, sabe, se realmente eu tinha alguma coisa a entregar para as pessoas sem ser o meu corpo, né? E não tô falando no sentido de entregar sexualmente, tô falando no sentido de realmente ter uma troca com alguém e criar um vínculo. E por muito tempo eu não consegui criar vínculos. Até hoje eu sinto que eu tô tendo que reformar toda essa estrutura interna que eu criei, né? Que eu interpretei desde pequeno. E eu já tô tentando ver as relações com uma nova visão, porque pra mim sempre foi muito difícil me abrir e realmente não me abrir. Isso que é o engraçado, sabe? Eu falo assim dessa dificuldade de me abrir, de falar mais abertamente sobre quem eu sou, mas não é bem isso, entendeu? Porque se qualquer pessoa vier falar comigo, ou se qualquer pessoa tivesse vindo falar comigo quando eu era aquela criança, né, que tinha sofrido aquele bullying e tal, que não se sentia muito bem, que tipo tinha vergonha das menininhas por causa do corpo e tal, aquela coisa toda. Se tu viesse falar comigo naquela época, tu iria conseguir conversar comigo, a gente ia conseguir ter um papo legal, tu ia ver que tipo eu sou uma pessoa normal como as outras. Só que por muito tempo aquela criança acreditou que tipo ela não era de certa forma normal. Então, não é bem como se fosse uma dificuldade de me abrir, mas eu sinto que no fundo é quase como se eu negasse um pouco, sabe?
E eu negava muito mais quem eu sou. E acabava que as pessoas não se aproximavam naturalmente, porque não tem como tu se aproximar de alguém que não tá próxima de si mesmo, sabe? Então, eu vim trazer essa reflexão hoje para que você possa reconhecer na sua vida e fazer uma coisa que provavelmente quem é mais velho já sabe, né? Mas eu quero deixar aqui de qualquer maneira, que é você aceitar a sua história, que é você amar a sua história além de tudo, além de aceitar, né? Talvez você demore um pouco para amar a sua história e talvez demore porque talvez você precise chegar num lugar específico na sua jornada ou, sei lá, nos seus limites da sua psique, pra tu falar assim, nossa, eu realmente gosto da minha história, eu amo a minha história e, tipo, eu não trocaria nada, porque a gente sempre pensa que, poderia ter sido assim, se eu não tivesse sido rejeitado por aquela menina, se não tivesse acontecido isso, se minha mãe não fosse assim, se meu pai não fosse assado. Então a gente fica nessas de meio que negando o que aconteceu de certa forma, porque eu acredito que se tu não aceita totalmente, tu tá negando. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha experiência. Que tipo assim, se eu não tô aceitando e eu não tô amando alguma coisa, é porque eu tô negando ela de alguma forma, sabe? Então, eu acho que a gente precisa aceitar mais a nossa história e aceitar mais o que a gente passou. E eu venho trazer esse convite para vocês que estão olhando aí, para que você aceite mais a sua história, que você consiga entender que tudo que tu passou formou exatamente o que tu é, sabe? E tipo, é muito louco que quando a gente não conhece, não consegue reconhecer nada, porque eu também já fui uma pessoa que não reconhecia nada. E se você se encontra nesse lugar, eu quero falar pra você que tá tudo certo, porque em algum lugar das realidades paralelas você já conseguiu aceitar tudo, você já conseguiu as coisas que você sonha, você já conseguiu ser a pessoa que você sonha, você só tá num processo. Porque vocês têm que lembrar que o tempo não é linear, né? Ele é linear porque o humano fala assim, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta, agora é 3 horas, depois vai ser 4 horas, depois 5 horas. Então essa linearidade a gente que criou. Mas na verdade não é linear, a gente tá só meio que pulando, assim, como um macaco que pula nos galhos. E quero convidar aqui vocês a pensar um pouco mais sobre a história de vocês, sobre as dificuldades que vocês passaram e que vocês usem isso como um combustível. E eu não falo nisso num lugar tipo assim, combustível, caralho, eu sofri pra caralho, e daí, porra, vou lá conquistar tudo. Não, é mais um lugar tipo de calma e de amor, assim, tipo, cara, eu sofri, por exemplo, como eu comecei esse vídeo falando, eu sofri um bullying, eu sofri um maltrato dos meus pais, independente do que você tenha passado, entendeu? Se não tivesse acontecido aquilo, você seria uma pessoa diferente do que você é agora. E partindo do pressuposto, todo mundo sabe aqui, né, que todo mundo fala isso, mas realmente poucas pessoas conseguem viver essa verdade, que é do amor próprio. No momento que você consegue entender a complexidade, você consegue entender a profundidade, você consegue entender a beleza, que é você ser você mesmo, você começa a também aceitar a sua história, porque eu acho que é um processo que ele vai acontecendo junto. Não tem como você se amar e não aceitar a sua história. Você, a partir do momento que você começa a enxergar a beleza em si mesmo, e tipo assim, começa a se achar bonito, começa a achar que você é uma pessoa interessante, que os seus hobbies sim são válidos, independente do que eles sejam. Tipo assim, não existe uma regra, entendeu? O problema é que na sociedade, e eu quero usar essa palavra aqui agora, mas eu vou deixar com vocês a interpretação. O problema é que na sociedade e nessa matrix, a gente tem sempre conceitos. A gente tem conceitos que são prontos, assim. Então, tipo assim, a gente se sente mal porque às vezes a gente gosta... Exemplo bobo aqui, tá? A sociedade sempre empurrou o futebol pro homem. Mas eu sou um homem que, por exemplo, gosto de handebol. Eu gosto de vôlei. E às vezes a gente fica assim, nossa... Tipo, não é como se a gente falasse, nossa, eu não posso ser um homem que gosta de handebol. Mas a gente não se coloca numa posição de admitir que a gente gosta daquilo. E a gente acaba perdendo muito crédito com Deus, tá ligado? Crédito consigo mesmo, né? Se fosse até um sinônimo, eu e Deus, né? Mas você perde, assim, um crédito consigo mesmo, você cria um karma meio que desnecessário porque você não tá completamente ali, entendeu? Então, a reflexão que eu quero trazer pra vocês é que vocês analisem na história de vocês tudo que aconteceu de verdade e que vocês falem assim, antes de eu começar a analisar a minha história, eu vou
eu já vou entender, porque eu sei que é uma verdade de todo mundo, tá? Não é só minha, do João, que eu sou meu melhor amigo, minha melhor amiga. Eu sou tudo que eu sonhei. A gente, pra nós mesmos, somos o que a gente sempre sonhou. Então, quando você começa a entender e analisar sua história e, tipo assim, começar a digerir quem você é, a partir dessa visão que você sabe que já é verdade. Você não tem como fugir disso, entendeu? Você pode falar aí, não, eu não me amo, minha vida foi um lixo, eu fui maltratado, eu me senti uma bosta, eu não confio em ninguém, não confio em mim mesmo, eu não tenho hobbies, eu não gosto de nada. Cara, você pode falar o que você quiser, você pode criar todos os padrões comportamentais que você quiser. Vai chegar algum momento da sua vida que, tipo, a vida vai te dar um empurrão e ela vai te dar um chacoalhão e você vai ser obrigado a entender que você é seu melhor amigo. Você vai ser obrigado a entender que, tipo assim, as pessoas, elas são temporárias de qualquer maneira. E você não é temporário na sua vida, porque você só tem a sua visão desde sempre. Você nunca conseguiu, você não nasceu e enxergou a visão da sua mãe, do seu pai. Você nasceu com seus olhos, né? Tanto que a gente não, até hoje a gente não tem como comprovar o nível de visão das pessoas, né? Tipo, sem ser pelo grau do óculos. Mas assim, não tem como eu falar pra você como que eu enxergo as coisas, tanto visualmente como psicologicamente, né? No sentido do meu cérebro interpretar as coisas. Então, essa reflexão que eu trago hoje, eu não quero que esse vídeo se estenda muito, mas analisem a história de vocês, entendendo que vocês são seus melhores amigos, vocês são o amor da vida de vocês, e que aí talvez a pessoa que você sonha em ter, né, sei lá, sua namorada dos sonhos, seu namorado dos sonhos, o seu grupo de amigos dos sonhos, eles não passam de uma reflexão de você. E o dia que você encontrar essa pessoa que você tanto quer, ou esse grupo que você tanto anseia para ter, vai ser o momento que você, no momento que você perceber isso, integrar isso na sua personalidade, vai ser o momento que essas pessoas vão estar, elas vão, de certa forma, porque o universo ele é um mecanismo complexo que a gente não entende. Nesse momento que você aceita que você mesmo é o amor da sua vida, que você é o seu melhor amigo, que você tem que se amar, você tem que se escolher, você tem que se entender, independente dos outros entender isso, tá ligado? E até um exemplo é tipo, pode ver, as pessoas que fazem sucesso com uma coisa que elas amam, no começo ninguém dá nada pra elas, no começo as pessoas, olha que sol lindo que tá saindo, gente. No começo ninguém dá nada pra elas, ninguém fica do lado delas, todo mundo fala que elas deveriam achar um emprego normal, todo mundo fala que elas são loucas, e toda aquela coisa que a gente já sabe, mas mesmo assim a gente continua, tipo assim, no fundo, achando que a gente é louco, achando que a gente não é merecedor de viver uma vida construída a partir da nossa paixão, tá? E, enfim, todas essas historinhas pra boi dormir, tá ligado? Que tá todo mundo cansado de ouvir, a gente tá em 2025, tá ligado? Por que você não tá fazendo o que você ama? Por que você pelo menos não considera o que você ama? Então, a reflexão de essa é hoje, analisem a história de vocês e aceitem o que ela foi e entendam que vocês são seus melhores amigos. E no momento que, quanto mais cedo tu entender isso, mais feliz tu vai ser. E independente do que felicidade é pra ti, tá ligado? Tipo, se felicidade pra ti é ter uma pilha de dinheiro, tá bom. Age com o que você ama, seja quem você gosta de ser. Se você tá na rua e você quer falar bom dia pra uma senhora, você quer falar bom dia pra atendente da padaria, ao invés de você ficar, eu tenho vergonha, você vai lá e dá bom dia pra pessoa que você quer dar bom dia, tá ligado? Porque você entendeu que aquilo foi o que você sentiu primeiro. Já não é um produto da sua mente, tipo, o pensamento assim, eu tenho vergonha, não sei se eu falo certo, sabe aquela insegurança boba que a gente tem? Isso provém da mente. Agora, quando você pensa assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem aqui caminhando na rua e eu quero dar bom dia para as pessoas. Eu sinto que as pessoas, elas me olham e elas vê realmente esse sol, sabe? Esse sol que brilha dentro de mim. Porque todo mundo tem um sol. Como eu disse antes, né, na síntese de tudo isso, é que se você não tá enxergando esse sol dentro de você, como que as pessoas vão enxergar isso em você? É impossível, gente. Não tem como você samplear, né, uma luz. Não tem como você samplear a luz. Quem tenta samplear a luz é a escuridão, né? E ainda assim a escuridão ela é complementar. Porque a gente precisa entender os dois polos e as duas partes da moeda pra gente ser completo. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, que você entenda, eu já falei essa mesma frase 22 vezes, né? Eu quero deixar aqui essa reflexão.
Mas agora é sério, agora eu vou finalizar mesmo. A reflexão que eu quero deixar aqui é que tudo que você sempre buscou, aquela conexão, sabe aquela conexão que assim, você idealiza ela, você fica, caralho, isso seria muito foda. Tipo assim, eu andando nesse carro seria muito foda. Eu tendo amigos que façam eu me sentir essa sensação seria muito foda. Ou encontrar esse tipo de pessoa seria muito foda. Ou, sei lá, independente do que você faça, tá ligado? Sei lá, jogar uma partida com pessoas assim seria muito legal, seria muito divertido. Então, a partir do momento que você começa a aceitar isso, você começa a também validar a sua história, né? Tipo, tudo que você já vem passando na sua vida e tudo que você vem aprendendo com as coisas, você começa a realmente criar uma vida boa pra você. Você começa a se sentir feliz. Então eu venho propor assim a vocês que aceitem mais a história de vocês, se coloquem nesse lugar de melhor amigo de vocês mesmos e vocês vão ver uma mudança profunda acontecer. Porque você vai estar curando feridas que começaram lá na sua infância, quando você era um serzinho que não sabia muito bem, quando a sua mente, o seu cérebro não estava tão desenvolvido. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês e quero falar que vocês são o sol que vocês sempre buscaram, vocês são a conexão que vocês sempre buscaram e que você é muito mais infinito que isso. Talvez você esteja aí passando por um momento que seja meio ruim, talvez você esteja se sentindo meio triste ou meio desanimado porque parece que as coisas não vão pra frente e porque parece que você segue a sua paixão e as coisas não funcionam. Mas eu quero te motivar aqui, pelo menos deixar uma pulga atrás da orelha, sabe? Pra que você aceite mais a sua história. E uma coisa é fato, gente, a gente sempre consegue aceitar mais a nossa história, tá? E aí você vai falar assim, mas já aceitei totalmente, não mudou nada. Mentira, você não aceitou porra nenhuma. Tem alguma coisa que te sabota ainda, por isso que você não tá vivendo uma vida que você ama, tá? Então, eu fico por aqui, gente. E eu espero que vocês tenham conseguido refletir e que eu tenha sido coerente nesse vídeo. E se eu não for também, vai ter algum outro que eu vou ser mais coerente. E é isso. Tchau, gente. Até mais.